Louvado seja o nosso Deus por mais um dia, mais um momento de retiro aqui no Lar Redenção. E eu tenho certeza que você em casa, onde você estiver, está crescendo na fé junto conosco. Eu falo conosco porque estamos sempre juntos, eu e o Padre Everson. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, querido irmão, querida irmã, Deus nos abençoe. E a Caísa começou dizendo, louvado seja Deus que nos permite podermos transmitir, não, eu diria, Caísa, bendito e louvado seja Deus que nos permite a descobrir coisas tão importantes para a nossa vida. E é por isso que eu quero acolher todos os meus irmãos e irmãs que estão nesse momento refletindo com muita seriedade sobre a própria vida, iluminados e guiados pelos ensinamentos de Santo Afonso, que se angustiava diante das pessoas que se debatiam, não descobrindo razão para viver, quando ele diz, e vai ser o tema da nossa reflexão hoje, motivos porque Deus muitas vezes parece que não nos atende. Muitas vezes nós sentimos como que sozinhos, abandonados. Deus não quer nada comigo. Mas é verdade? Vamos tentar, junto com Santo Afonso, não digo descobrir, mas ter uma certeza. Deus jamais vai nos esquecer e nos abandonar. E eu sei que o programa de hoje vai ser resposta de um questionamento que muitas pessoas fazem, como já disse o Padre. Será que Deus não me atende? Por que Deus não atende as minhas orações? Por que Deus não me responde? Nós vamos sim, através de tudo que Santo Afonso vai nos ensinar, nós vamos aprender juntos hoje a confiar nesse Deus que o Padre falou, que sempre está atento às nossas necessidades. Mas para que possamos viver tudo aqui no programa hoje com profundidade, acolher tudo no nosso coração, é fé, é viver da fé. Para isso, nós precisamos do auxílio e da força do Espírito Santo. Por isso eu clamo o Espírito Santo de Deus para que prepare o nosso coração para acolhermos tudo e que tudo no programa de hoje dê frutos em nossa história. Vem Espírito Santo de Deus. E a nossa fé, as nossas atitudes, elas devem ser sempre conduzidas pela verdade, pela luz, que é a Palavra de Deus. Por isso, o nosso contato agora com a Palavra de Deus, abra sua Bíblia, se você tem essa oportunidade, faça isso. Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, os versículos de 7 a 10. E a palavra diz assim, e para que, pela grandeza das revelações, eu não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me torne orgulhoso. A esse respeito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. O Senhor, porém, me disse, basta-te a minha graça,
pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Por isso, de bom grado, me gloriei nas minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias, por causa de Cristo. Com efeito, quando sou fraco, então sou forte. E essa passagem bíblica, Padre, em 2 Coríntios, fala muito da experiência que São Paulo viveu e foi construído na sua espiritualidade através dessa experiência. E o tema da nossa reflexão hoje, eu fiquei imaginando Santo Afonso convivendo com as pessoas nas dificuldades do seu dia a dia, sofrendo com as pessoas. Santo Afonso era muito sensível, então os problemas de cada pessoa que vinha até ele repercutiam no seu coração. As dificuldades, as fraquezas, as lamúrias, tudo isso doía profundamente em Santo Afonso. Mas Santo Afonso, um homem de fé, ele vai na palavra de Deus, vai lá na carta aos Coríntios, que nós terminamos de meditar agora, no capítulo 12, os versículos do 7 ao 10, para achar uma resposta justamente para as nossas dificuldades, que parece que Deus nos esqueceu totalmente. E lá na carta de São Tiago, quando o apóstolo diz: com efeito, quando sou fraco, então sou forte. Porque quando eu sou fraco, a graça de Deus, a força de Deus se manifesta em mim. Ô Padre, eu fico também encantada com as palavras e os ensinamentos de Santo Afonso. Ele nos falando sobre essa necessidade que nós temos, né, de sermos ouvidos por Deus. Por que Deus não me atende? Parece que Deus não me atende. Santo Afonso diz assim, ó: quem pede a Deus humilde e confiadamente coisas necessárias para essa vida, ora, é ouvido por misericórdia e ora, não é atendido por misericórdia. Pois do que o doente tem necessidade, melhor sabe o médico do que o doente. Então, Padre, quando nos colocamos na presença de Deus, o que diz Santo Afonso? Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E, refletindo as palavras de Santo Afonso, do médico, porque nós, muitas vezes, queremos resolver uma manifestação externa, secundária, de algo mais profundo. E o médico sabe que ele não pode dar um paliativo, porque senão vai camuflar a doença. Ele precisa resolver a doença, né? Para não ser causa de outros males. E é por isso que Santo Afonso, deparando com as pessoas tristes e sentindo-se abandonadas por Deus, Santo Afonso, ele também se angustiou e falou: mas qual é a solução? E ele então vai escrever: por que as pessoas parece que não são ouvidas por Deus? Por quê? Ele escreve, o que Deus quer de nós? Que nós peçamos graças necessárias à salvação, porque a promessa divina não foi dada para os bens temporais, que não nos são necessários à salvação da alma. Então veja bem, Santo Afonso vai nos levar a refletir algo muito sério, que muitas vezes as nossas angústias são muito materiais, ou muito pequenas, muito do momento presente. E nós nos esquecemos do todo e da nossa vida. Quando eu digo todo da nossa vida, é nossa vida no tempo e na nossa vida na eternidade. Ô Padre, ouvindo o senhor, o Padre Everson falando, né? Nós devemos pedir coisas que nos levam à eternidade, né? Aí Santo Afonso ainda explica mais, ó. Contudo, não queremos dizer, e nós aqui também não queremos dizer,
que com isso, que seja uma falta pedir a Deus as coisas necessárias à vida presente, contanto que estejam em relação com a salvação eterna. Que lindo, hein, Padre? Não que nós não podemos pedir coisas para a vida presente, mas tudo nessa vida precisa nos conduzir à salvação. Aliás, o próprio Jesus de Santo Afonso está, sem dúvida alguma, iluminado pela palavra de Jesus, quando diz que vão receber 100 vezes mais nesta terra, mais a vida eterna. Né? Eu acho que Santo Afonso faz questão de chamar nossa atenção que quando nós esquecemos da eternidade, aí nós caímos no vazio da ausência de Deus. Né? E é por isso que Santo Afonso também vai dizer, muitas vezes pedimos a Deus que nos livre de alguma tentação perigosa e Deus não nos atende e permite que as tentações continuem. Interessante, né? Parece uma contradição. Mas por quê? Nesse caso, devemos entender que Deus assim permite para nosso próprio bem. Não são as tentações, maus pensamentos que nos afastam de Deus, mas sim o consentimento delas. Então veja bem, Santo Afonso parte do bem maior, que é a graça de Deus. Tendo a graça de Deus, tudo está resolvido. Na verdade, então mesmo a tentação, ela pode ser um instrumento na misericórdia de Deus para nos fazer a crescer na vida espiritual. Sim, e agora é claro que você deve estar aí rezando com a gente e olhando para a sua história, porque enquanto o padre falava, eu estava aqui olhando para a minha história e percebendo que em tudo, quando nós estamos na graça de Deus, em tudo Deus vai nos construindo. Você pode olhar aí, há um mês atrás, há um ano atrás, você não era a mesma pessoa. Deus foi te construindo com as coisas boas da vida, mas também com aquilo que você considera ruim, com as situações que talvez você considera, meu Deus, como que Deus foi permitir essa tentação na minha vida? Como que eu fui enfrentar tudo isso? Fui viver tudo isso? Deus te construiu, não construiu? Porque você estava com reta intenção no coração. Nós vamos sendo construídos a cada dia, através de tudo que enfrentamos neste mundo. Por isso eu gosto de dizer, Padre Everson, que tudo que nós enfrentamos nessa vida, nós precisamos ter uma visão espiritual diante de tudo, para colhermos algo bom diante de todas as situações, para percebermos que Deus está querendo me fazer uma pessoa nova diante daquela situação. E é por isso que já o apóstolo dizia, tudo concorre para o bem dos escolhidos por Deus. Né? Então tudo deve nos levar para viver a graça da salvação. Mais um momento de crescimento aqui no A Redenção e agora com a ajuda do missionário redentorista, o Padre Domingos Sálvio, ele que é porta-voz do Santuário Nacional. E ele fala com a gente nesse momento. Maria, devedora dos pecadores. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Com essas palavras, Jesus define o objetivo de sua missão a partir dos pecadores. Fundamentalmente, por causa deles é que ele veio até nós. Veio como nosso Salvador. Se Jesus veio por causa dos pecadores, Afonso conclui que Maria é feita sua mãe igualmente por causa ou em favor principalmente dos pecadores. E que confiante ousadia vive Afonso diante de Maria, chegando a lhe dizer: a quem deveis vossa riqueza em graça e em glória, e mesmo vossa dignidade de ser mãe de Deus? Deveis aos pecadores tudo quanto possuís. Por causa deles, o Verbo de Deus vos elegeu para sua mãe. Mas por amor dos pecadores que dos justos, fostes exaltada a ser mãe de Deus. Os pecadores vós não desprezais,
pois sem eles vós jamais teríeis sido feita mãe de Deus. Assim, vejamos a que ponto chega a confiança que Afonso deposita nesta mãe e refúgio dos pecadores. Com as palavras de Guilherme de Paris, ousa dizer à Virgem: ó Maria, tendes obrigação de ajudar os pecadores, pois todos os vossos dons e as graças todas, toda a vossa grandeza, contida na dignidade de Mãe de Deus, tudo, enfim, se me é lícito dizê-lo, deveis aos pecadores. Por amor deles, dignou-se o Senhor fazer de vós sua mãe. E assim, Santo Afonso reza e nos ajuda a rezar com ele. Já que tendes tanto amor por mim, pecador, tornai-me semelhante a vós. Para mudar corações, tendes todo o poder. Tomai, pois, o meu e mudai-me, ó Mãe. Padre Domingos, mais uma vez nós queremos expressar ao Senhor a nossa alegria de tê-lo conosco no programa Redenção, mas uma alegria muito especial por saber que, através das suas palavras tão sábias e tão cheias de unção, o Senhor está nos levando a ter uma verdadeira vida de união com Deus. Padre Domingos, muito obrigado. E aqui no A Redenção, nós sempre fazemos questão de aprender com Santo Afonso a cultivar no nosso coração a intercessão de Nossa Senhora. Em nossa vida, percebemos que nós precisamos contar sempre com a intercessão da nossa mãe. E hoje nós vamos aprender mais com Santo Afonso, olhando para o Glórias de Maria. Maria consola as pobres almas do purgatório. E lá no livro do Glórias de Maria diz assim, ó: muito felizes são os devotos desta piedosíssima mãe, pois ela não só os socorre neste mundo, mas também no purgatório são assistidos e consolados com a sua proteção. É uma mãe, não é, Padre Everson, que nos acolhe a todos. E, Caísa, eu realmente fiquei impressionado com a ideia de Santo Afonso, porque, claro, ele, na época, tinha uma visão quase que eu diria estática do purgatório, como se depois da morte nós fôssemos para um lugar de tormentos iguais ao do inferno. A única diferença que seriam tormentos passageiros. Mas hoje nós estamos olhando o purgatório muito mais na dimensão do livrar-se das consequências do pecado. E aí o ensinamento de Santo Afonso, então, ganha uma beleza maravilhosa, porque não é que ela vai consolar quem está sofrendo nas penas de sofrimentos do fogo do purgatório. Ela vai ajudar quem está se libertando das consequências do pecado da sua vida, para viver a plenitude da graça de Deus. É muito mais profundo. Quer dizer, então a gente vê que Santo Afonso tem uma visão maravilhosa da salvação e que ela está empenhada com todas as pessoas para que elas possam se libertar e viver a união com Deus. Por isso nós rezamos: Nossa Senhora Maria, interceda por nós e por todas as almas do purgatório. Santo Afonso, mesmo contrariando a vontade de seus pais, dedicou-se aos estudos eclesiásticos, aprofundando-se no Evangelho de Cristo. 3 anos depois, foi ordenado sacerdote aos 30 anos de idade.
Os primeiros anos de sacerdócio de Santo Afonso foram marcados pela compaixão aos mais necessitados. Ele atendia os marginalizados de Nápoles e fundou as chamadas Capelas da Tarde, locais onde eram proclamadas a palavra de Deus e prestavam serviços educativos e de apoio à comunidade. A partir daí, dedicou a sua vida aos pobres da cidade. Em 1729, Afonso deixou a sua família para viver no Colégio Chinês de Nápoles, onde pôde iniciar sua experiência missionária. Em 1730, ele já tinha se tornado o pregador mais conhecido da região, mas a exaustão do trabalho missionário comprometeu a sua saúde. E Santo Afonso Maria de Ligório é um exemplo de construção de sua vida pela graça de Deus, através da oração, da intimidade com o próprio Senhor. E o pensamento de hoje nos ensina isso, a nos colocarmos na presença de Deus. Diz assim, devemos entender que Deus permite a tentação para nosso próprio bem. Não são as tentações e maus pensamentos que nos afastam de Deus, mas sim o consentimento dado. Quando a alma tentada se recomenda a Deus e com o seu auxílio resiste aos ataques de seus inimigos, progride na virtude e une-se mais estreitamente a Ele. É essa a nossa grande busca, hein, Padre Everson? Nos progredir aí na virtude, sermos cada dia mais íntimos de Deus. E nos fortalecer. Eu acho que é muito importante essa palavra fortalecer na graça de Deus, porque sem a força divina nós não vamos resistir à força de Satanás. E Santo Afonso tinha muito consciência disso, né? E então quando ele fica repetindo muitas vezes que precisamos nos fortalecer e nas tentações vencidas, nós saímos mais fortes, porque a graça de Deus se consolida em nós. Isso, e é na certeza dessa graça que se consolida em nós a cada tentação vencida, sempre conduzidos pela força de Deus, é que nós vamos tendo a certeza no nosso coração. Precisamos rezar mais e mais. E é isso que vamos fazer agora, não é, Padre Everson? E Santo Afonso quer que nós, na oração, nos fortalecendo, vencendo as tentações, nos fortalecendo mais, nós tenhamos cada vez mais intimidade com Deus na oração. Por isso, com Santo Afonso rezemos. Ó Jesus, eu quero crescer no amor a Ti e progredir na perfeição. Dá-me a graça de meditar com profundidade os Teus sofrimentos no caminho para o Calvário e sentir o que o Senhor sentiu. As suas chagas abertas pelas pontas dos espinhos e pelos cravos, a amargura do vinagre, o peso dos nossos pecados e dos desprezos. Sim, amo-vos, Jesus, meu Deus. Amo-vos sobre todas as coisas, e porque vos amo, pesa-me de vos haver ofendido, e proponho antes morrer do que vos tornar a ofender. Vós, ó Senhor onipotente, lançai sobre mim um olhar benigno, para que, por vossa proteção, seja regido no corpo e defendido na alma. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Que a cada dia a graça de Deus nos envolva e que possamos sim tomar posse dessa graça de Deus e permitir, Padre Everson, que essa graça nos faça cada dia mais fortes. E permitir que a bondade de Deus se manifeste em nós e se manifestando em nós, nos transforme e nos transformando, nos coloque mais em íntima união com Jesus e com os nossos irmãos
não nos esqueçamos. Por isso, queridos irmãos, ao encerrar, quero dizer que é com muita alegria que eu sinto essa união no nosso programa Redenção, união de amor entre nós. Por isso, ao me despedir, eu digo até breve, porque logo, logo estaremos unidos novamente. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, meu abraço fraterno, fiquem com Deus, até a próxima. Um grande abraço e até mais.